concordam que grave? Alguém discorda, por favor, Alice? Eu concordo. Tá gravando. Tá bom. Obrigada, Felipe. Então, eu preparei nessa manhã uns slides para a gente fazer uma reflexão, tá? Bem sucinto, são reflexões para a gente pensar um pouquinho no nosso papel. Quando eu falo nosso, é porque eu também sou professora, não da UFOB, mas eu leciono na FAAF, então estou enfrentando as mesmas situações que vocês estão enfrentando. Então, não é nada estranho, como se vocês às vezes pensassem, a Anísia vem falar de uma coisa que ela não, nem passa por isso, não tem conhecimento, não sabe o quanto que a gente está sofrendo. Então, não, eu estou no mesmo patamar de vocês, de situações complicadas, de aprendizado, de presença, todas aquelas coisas que a gente questiona num trabalho assim, remoto. Então, quando eu estiver relacionando, falando nós, é porque eu também estou, né, dentro desse papel e sei das dificuldades. Então, por isso desse título, né, ser professor, todo mundo sabe o que é ser professor, todos são, né, é um encontro de professores. E aí eu coloquei encontros e reencontros nos tempos atípicos da educação, por quê? Porque nós estamos vivendo um momento que a gente nunca viveu dentro do nosso, pelo menos eu nunca passei por isso. O ensino online, as coisas aconteceram muito de repente, e a gente ficou, né, todo mundo meio que sem saber o que fazer. Eu estou há mais tempo do que vocês, que aí ainda parou um tempo tudo, e lá na FAF a gente não parou, nunca parou, então a gente continuou e dando aula no WhatsApp, até entrar nessas salas virtuais. Então foi um trabalho bem complicado. E aí, então, eu pensei em trazer uma reflexão inicial sobre essa mudança, né, esse choque que nós tivemos que ter de mudanças, daquilo que era padronizado, que era tudo certinho, que era tudo arrumadinho, e de repente a gente teve que sair disso. Então, por isso que eu coloquei encontros, porque encontros a gente já está acostumado. Agora, reencontro quer dizer algo que eu preciso ver de novo, encontrar de novo, e às vezes fazer até uma análise muito pessoal de como eu estou nesse momento, como está para mim esse momento, e como eu estou me sentindo como pessoa, como professor, como mãe, como pai, porque nós vamos ver aí na sequência que nós tivemos que mudar muita coisa na nossa vida. Então, pode passar, Felipe. Aí eu coloquei o 2 aí para vocês matarem a saudade. Para vocês matarem a saudade de mim, né? Botei eu, né? Todo mundo já me conhece. Se tem algum professor que ainda não me conhece, que chegou, tem professores novos que chegaram e a gente nem teve o prazer de se conhecer ainda, né? Danusa não me conhece, infelizmente é uma coisa assim, né? E aí, quem não me conhece, então eu sou a Anísia, né? Porque parece que tem de outros campos também que o Bruno convidou, de repente tem. E aí, eu trabalho aqui em Luiz Eduardo, né? A maioria já me conhece aqui. E aí é o trabalho da assistência estudantil, só que é um trabalho que eu faço sempre atrelado aos professores, atrelado à direção, atrelado a todos, para que o desempenho, né, seja melhor. Tudo que a gente faz em conjunto, tudo que a gente faz de forma assim, né, que a gente divide as emoções, divide as alegrias, divide às vezes as preocupações, as coisas acontecem melhor. Então, continuo pensando assim, continuo achando que nós precisamos continuar trabalhando dessa forma até que a gente possa voltar às atividades normais. No próximo, eu coloquei assim, né, uma reflexãozinha. Quando a lição de casa é para você, professor. Porque é tão comum, né, a gente ver que todo estudante tem o seu dever de casa, né? Desde pequenininho já eu vejo as mães cobrarem, essa escola não passa dever de casa, então é normal, natural que as escolas tenham dever de casa. E aí o professor da universidade não chama de dever de casa, mas haja casa, né, para ter coisas para fazer, estudar e pesquisa, isso e aquilo e tal. Então a gente sabe que o estudante sempre, desde que ele começa, põe o pé na escola a primeira vez, até o dia que ele sai, que ele para de estudar, ele tem dever de casa. E aí, então, hoje, eu inverti um pouquinho. E quando a lição de casa é para nós? O que é que nós temos que aprender nessa lição de casa? Qual é a nossa proposta, né, com essa lição que chegou para a gente fazer em casa, né, literalmente em casa. E aí, por isso que eu inverti, ao invés de ser para o aluno, essa lição de casa é para nós. Aí, no próximo,
nós temos aí uma reflexão de um provérbio chinês que eu gostei muito, super, super pontual para esse momento, quando diz assim: quando os ventos da mudança sopram, umas pessoas levantam barreiras e outras constroem moinhos de vento. E é bem assim uma coisa tão presente para a gente, né? Que os ventos da mudança sopraram assim nos nossos ouvidos, de repente, e agora? O que eu faço com essa ventania, né? E aí essa ventania é aquela que, segundo o provérbio, ou a gente vai criar uma barreira, parar tudo e não fazer nada, e não evoluir, ficar esperando as coisas acontecerem porque é um vento e eu não quero enfrentar esse vento, ou eu vou pegar e vou construir um moinho de vento. E todo mundo sabe aí que os moinhos, né, principalmente quem é lá do sul, né, Samuel, Felipe, todos lá do sul, sabem que os moinhos são super úteis, eles utilizam o vento e ali movimenta, moe trigo, é super útil, né? Então o vento tem aquela utilidade. E hoje nós já estamos aí, depois aí os da linguagem boa aí me falam, que eu não lembro o nome dessa energia com vento, né, que é usada agora. E aí não só os moinhos, isso aqui é um provérbio chinês antigo, mas hoje se constrói energia, né? Isso, obrigada, Samuel. Tem acento? Eólica. Eólica. Isso, Eólica. Eólica, obrigada. Então, nesse provérbio, eram os moinhos. Hoje já tem essa energia, já tem outras situações que o vento é usado para benefício. Então, em momentos de vento, né, os ventos sopram da mudança, o que nós vamos fazer? Vamos paralisar, criar uma barreira e impedir que ele não chegue até nós e a gente não faça nada com isso, a não ser temer, né? Ou nós vamos construir moinhos, vamos construir, trazer energia, vamos fazer alguma coisa positiva com esses ventos de mudança. E a proposta, nossa, claro, a gente está vendo, foi tentar derrubar qualquer barreira que estivesse impedindo que esses ventos fossem produtivos, e o exemplo está aí, né? Todo mundo fazendo o seu trabalho, todo mundo tentando manter um padrão máximo de atividade para que a gente não crie barreiras com esses ventos da mudança. Aí no próximo, então, eu trouxe uma reflexão da Cora, que ela fala muito sobre aprendizado, sobre a gente se construir em cima de situações que a gente às vezes até pensa em recuar. E aí ela traz assim, uma mensagem muito positiva em relação a isso, né? Aí ela diz assim: o tempo muito me ensinou. Ensinou a amar a vida, não desistir de lutar, renunciar às palavras e pensamentos negativos, acreditar nos valores humanos, a ser otimista. Aprendi que mais vale tentar do que recuar. Antes acreditar do que duvidar. Que o que me vale na vida não é o ponto de partida, e sim a nossa caminhada. Você voltou aí, Felipe? Foi no anterior? É o próximo, Felipe. Não. Então, a Cora vai trazer esse pensamento e ela nos leva a refletir sobre como isso é tão presente, né, na nossa vida hoje. Como nós estamos, assim, estivemos a um pé da desistência, a um pé de achar que nada vai dar certo, a um pé da negatividade. E quando a gente vai olhar uma mensagem dessa, então ela fala assim, que o tempo ensinou, então, a gente ter uma opinião diferente, a ter um movimento diferente em relação às coisas que estão acontecendo, a acreditar, preferir acreditar do que a gente desistir. Pensamentos negativos, a gente procurar afastar o máximo, né, do nosso contexto. Por quê? Porque nós precisamos ter uma postura de crédito, nós precisamos ter uma postura de sentir que as coisas precisam acontecer como elas estão sendo e nós precisamos fazer as coisas funcionarem. Não podemos parar, estacionar, criar uma barreira e, de repente, ficar pensando de forma negativa, de forma que vou recuar, não vou tentar, porque a tentativa pode não dar certo, e aí a gente vai
fechando dentro de um casulo que não produz. E nós precisamos sair disso, né? Então ela fala renascer na derrota. Gente, quantos de nós, quantos não, eu creio que todos nós vamos renascer depois de todas esses bombardeios, essas coisas que estão vindo sobre nós. E aí a gente olha e fala assim, nossa, eu preciso acreditar. Então, quando a Cora fala acreditar nos valores humanos, acreditar no outro também, as pessoas estão perdendo muito esse desejo de estar junto, de acreditar, até acreditar que aquela pessoa que passou por mim na rua não vai me transmitir nada. As pessoas estão ficando altamente neuróticas com isso. E aí a gente precisa, sim, começar a acreditar num novo movimento, em algo que vem disso tudo, vem para melhorar, para que nós possamos aprender, para que nós possamos ser melhores. Tem que servir para algo, tem que ser um moinho e não uma barreira. Se tudo isso que nós estamos passando agora não servir para a gente crescer como ser humano, não crescer como mãe, como pai, como irmão, como esposo, como esposa, como filhos, como professores, como amigos, então nós não teremos criado nenhum moinho, nenhuma utilidade para nada disso, vai passar só como algo tão péssimo, tão ruim, que não houve crescimento, não houve desenvolvimento, não houve nada que ajudasse a gente a desenvolver algo melhor dentro de nós. Então, se nós partirmos para criar barreiras, disso daí já tem demais, já tem barreiras demais. A começar pela barreira no rosto, aí a barreira comercial, a barreira de todos os estilos, nós temos barreira. E se nós não estivermos dispostos a criar moinhos com tudo que está acontecendo, a gente criar uma nova forma de ver as coisas, de valorizar as pequenas coisas, a nossa família, os nossos filhos, os nossos estudantes, ver na dor do outro um sofrimento que nós precisamos ter empatia, compreender, às vezes até as questões dos nossos estudantes, eu vejo os meus lá, a dificuldade, às vezes, que eles têm de assimilar alguma coisa online, então eles não têm, às vezes, a facilidade do outro. Na sala de aula já não é fácil, a gente sabe, imagina a distância, dele compreender o que eu falei, de trazer aquilo que eu estou esperando, aquilo que eu quero, ou que é o meu sonho de consumo do meu aluno, e ele não me traz, e aí eu não ter essa compreensão, eu não crescer com isso, não compreender até que ponto ele precisa mais de mim agora, mais do que nunca. Então, que sirva, como ela fala, então o que vai importar para nós agora não é o ponto de partida, não é lá onde começou em 2020. Lá foi o ponto de partida de tudo isso. Porém, não importa isso, importa essa caminhada. Por isso que eu trouxe esse poema da Cora, porque ela fala, não importa o ponto de partida, não importa como começou, como que eu quero saber como eu estou sendo nessa caminhada. Esse 2020, já vamos para quase o meio de 2021. Então, é uma hora da gente parar para pensar como está sendo essa minha caminhada. Eu estou cumprindo só o meu papel, porque eu trabalho e eu tenho que fazer meu trabalho, tenho que mostrar que eu estou trabalhando, fazendo esse trabalho, mas isso só basta para mim como pessoa, como professor, como família, como amigo. Só isso é suficiente para essa caminhada? É muito pouco. Se nós não crescermos com isso, então nós não vamos crescer com mais nada. Porque o nosso crescimento não é só intelectual, não é só de tudo aquilo que a gente construiu de conhecimento científico. Os nossos crescimentos, eles incluem também o nosso crescimento pessoal. E se ele não acontecer, babau. Todo o nosso conhecimento não serve para nada porque nós não crescemos como pessoa. Então, o que é que nós estamos fazendo nessa caminhada? É a grande pergunta de hoje que eu quero deixar. O próximo, Felipe. E aí eu trouxe o Rubem Alves, que o Rubem Alves é um educador que eu tenho uma admiração, foi, né, porque ele morreu, mas foi um educador que eu admiro demais, porque ele transformou, pelo menos aonde ele pôde transformar a educação, em algo muito humano. E eu gosto dos livros do Rubem, porque ele trata a educação como algo que não é aquela coisa tão rígida, tão fechada. Nós podemos ser muito excelentes professores e, ao mesmo tempo, sermos muito
humanos muito bons como seres humanos. Uma coisa não precisa ser desligada da outra para que aconteça. Nem eu preciso desligar de ser professor para ser bom humano, nem preciso desligar de ser bom humano para ser professor. Então, essa construção da educação diferente que o Rubens sonhou é uma coisa apaixonante. Eu gosto muito do Rubens. Eu trouxe só esse pensamento dele hoje, mas no nosso percurso de encontros eu quero trazer muitas coisas do Rubens. Por quê? Porque ele tanto era psicólogo, né, psicanalista, quanto professor, e ao mesmo tempo poeta. Então, 3 coisas assim muito lindas, muito particulares dele. Então, todo o pensamento do Rubens você pode aplicar, que você sabe que ele estava falando algo que ele sabia do que estava falando. E aí ele diz assim, num pensamento que não é dele, esse pensamento não é dele, tá? Ele cita nos livros dele, e como eu peguei daqui, ele cita num texto que ele fala sobre isso. E aí, eu não sei, eu não vou lembrar agora quem é o autor desse texto, mas como foi ele que trouxe para comentar no livro dele, então eu trouxe dele. Então ele diz assim, eu quero desaprender para aprender de novo. Raspar as tintas com que me pintaram. Desencaixotar emoções e recuperar sentidos. Quase que eu trouxe só esse pensamento hoje. Mas eu falei, é muito pouco, vão falar que eu estava com preguiça de trabalhar, né? Porque esse pensamento, ele traz para a gente essa manhã tudo aquilo que a gente gostaria de refletir juntos. Tanto eu, como psicóloga, como professora também que sou, como família, como mãe, como todos esses papéis que eu já ocupei, né, devido à idade, até o papel de avó. Então, quando eles falam isso, diz assim, é necessário, gente. Não tem como a gente fugir de desaprender algumas coisas. O aprendizado, ele inclui desaprender. Tá? Por quê? Porque existem muitas coisas que nos foram trazidas assim de camarote na nossa vida, assim, puf, caiu ali, de paraquedas que chama, né? E de repente a gente aprendeu certas coisas que hoje elas não têm muito sentido mais, devido à educação dos nossos pais, ou como os nossos professores agiam. No tempo deles, era algo normal, era algo bom, era algo produtivo, porque o contexto daquela época era assim. E aí isso a gente estende à educação dos filhos. No meu tempo não era assim, porque meu pai, isso aí já era um tapa na cara, já era um puxão de orelha, já era assim. Então, o passado é trazido para nós, assim, na nossa cara, a cada momento, tipo, antigamente não, por isso que as coisas funcionavam. Sim, elas funcionavam num contexto que era, o contexto atual da época era aquele. E aí, quando o Rubens fala que a gente precisa desaprender, são certas situações. Espera aí que já eu vejo direito, que eu não consigo conectar quando eu falo assim. Então, quando eu trago as minhas raízes, né, aqui, que estão aqui dentro, não tem jeito, a gente é um ser histórico, social, ou social histórico, como queiram chamar. E aí, quando eu trago essa história para mim, às vezes eu tenho uma tendência de querer repetir essa história aqui. Porque, de alguma forma, ou eu fui muito feliz, ou eu sofri demais nessa história. E aí, psiquicamente, eu não consegui me liberar ainda desses aprendizados que me fizeram sofrer e que eu acho que eu preciso repetir. E aí eu repito isso para o meu filho, eu repito isso com meu esposo, com a minha esposa, eu repito isso com o meu aluno. Eles precisam aprender como é que era a coisa antigamente. Pensando que era essa moleza de hoje, que tem computador, que tem isso, que tem tablet, que tem celular. A gente era tudo na biblioteca. Tudo bem, era. E eu acredito que a biblioteca é algo que tem que continuar. Só que o mundo foi jogando as coisas novas e, às vezes, a gente quer que eles atuem como que nunca tivesse acontecido nada novo. Então, a nossa atualização, tanto como professores quanto seres humanos, precisa ser diária. Peraí, né? Eu quero isso da pessoa, por quê? Porque realmente isso é necessário ou porque eu estou quase que, sem saber, inconscientemente, trazendo uma vingança inconsciente para aquilo que eu já sofri no passado, ou que eu tive com meu pai, com a minha mãe, com o meu professor, com os meus amigos. E aí,
quando ele fala isso, eu já trago logo para nós. O que é que eu preciso desaprender? É uma pergunta para a gente, como ser humano, não estou nem falando como professor aqui. Porque sempre a nossa pergunta é, o que é que eu preciso aprender mais, né? Porque eu estou diante de pessoas que estão sempre buscando conhecimento e publicando, e escrevendo isso e aquilo, estudando mais sobre aquilo, e eu vejo o empenho de todos aí, quando eu estou acompanhando aí, para que aprendam cada vez mais e estejam sempre num patamar maior. Isso é maravilhoso, isso é muito, muito, muito bom. Porém, hoje eu não quero falar sobre aprender, eu quero falar sobre desaprender. O que é que nós precisamos desaprender como esposo, como esposa, como filho, como mãe, como pai, como professor, como amigo? Nós precisamos desaprender alguma coisa, gente. Ninguém aqui pode levantar a mão e falar, eu não preciso desaprender nada. É porque nós nunca paramos para perguntar o que é que a gente precisa desaprender. Que é aquilo que eu trouxe nessa minha bagagem de vida, e eu caminho com essa bagagem nas costas, e eu fico querendo jogar essa bagagem, porque às vezes ela pesa em mim, e eu preciso jogar em alguém. E chega um momento que eu jogo em alguém, e essa pessoa não está preparada para receber a minha bagagem, que ela pesa em mim, e eu preciso resolver a minha questão, não jogando essa bagagem no outro. E aí a gente acaba jogando a bagagem no marido, na esposa, no filho, na filha, no nosso aluno. Às vezes até pessoas com cargas bem maiores ainda jogam um pouco dessa bagagem, até nos próprios funcionários que estão conosco no nosso ambiente de trabalho, e eu não estou falando isso aqui da gente, eu estou falando de forma geral. Quantas pessoas que a gente sabe que são altamente grosseiras, altamente preconceituosas com as pessoas que trabalham no seu ambiente. Então, são pessoas que carregam cargas pesadíssimas, e elas precisam desaprender que não era assim, que hoje não é mais assim, e que naquela época também não era certo, só que eles não tinham a luz que nós temos hoje. Uma coisa é você andar no escuro e não ter a lanterna. A outra é você apagar a lanterna porque você quer continuar no escuro. Aí é diferente. Se eu quero luz, eu tenho que manter a minha lanterna acesa e ir recarregando essa bateria, e aprendendo, reaprendendo e desaprendendo, encontrando e reencontrando, como eu coloquei no título. E aí eu fico pensando, quantas vezes a gente acha que está tudo tão bom, tão perfeito conosco, que a gente não para refletir o que é que eu preciso desaprender. O que é que eu trago nessa bagagem que foi tão cruel para mim e hoje eu quero reproduzir isso. E isso de forma geral, não só como professor, mas como nós estamos entre professores, vamos trazer para nós, para o nosso contexto, mas de forma geral, nós precisamos desaprender muita coisa, como pai, como mãe, como amigo, como cidadão, tá? E aí ele diz, raspar as tintas que me pintaram. Quem é aqui que nunca teve oportunidade de ver aquelas casas mais antigas, que as pessoas pintavam, passavam uma mão de tinta, depois ela enjoava daquela cor, ela vinha por cima, jogava outra cor, e jogava outra cor, nunca era lixado, nunca era removido nada, era só uma camada por cima da outra. Eu creio que todos viram isso. Aí chega um dia que aquilo ali começa a rachar, né? Fica horroroso. Aí quando racha, então aparece a amarela, a cor de rosa, a azul, a verde. Aquele negócio triste. Nós somos isso. Nós somos, começam a nos pintar desde que a gente nasce. Aí a gente nasce e começa. Passa a tintinha amarela porque a mãe gostou do amarelo. Daqui vem o pai, passa a tintinha vermelha porque ele não gostou do amarelo. E nós vamos sendo pintados e repintados e nunca lixados. Sempre uma tinta por cima da outra. Então eu sou aquilo que o meu pai queria, que a minha mãe queria, depois a escola, depois a religião, depois a sociedade, e cada um vai colocando a sua mão de tinta sobre nós. Aí chega um momento que eu preciso raspar, como diz aqui no pensamento, raspar essas tintas, lixar e colocar a minha cor, a minha personalidade naquilo que eu faço, não aquilo que fizeram de mim, não as dores que eu tive que suportar, não as cores
daquilo que eu não gostava e tive que fazer, daquilo que eu não gostava e tive que falar, ou do casamento que me empurraram, do curso que me empurraram, das coisas que me foram me pintando ao longo da minha vida, tá? E, de repente, eu preciso raspar essas tintas e criar a minha própria personalidade. Uma personalidade que pensa naquilo que eu preciso desaprender, naquilo que é pesado demais para eu carregar, naquilo que tá doendo nos meus ombros, porque nem carga minha é, às vezes eu estou carregando do outro. E aí eu preciso começar a raspar essas tintas, e isso aí, gente, dói, tá? Dói. Porque raspar essas nossas tintas vai doer. Porque as camadas são muito profundas e nós somos altamente influenciados pelas cores dos demais. Todo mundo quis fazer um pouquinho dessa pintura em nós. E nós não tivemos oportunidade, às vezes, de fazer a nossa própria pintura. Nem que seja uma cor que ninguém goste, mas é a minha cor, é aquela que eu escolhi. E isso vai doer. Porque vai raspar uma camada, vai doer lá, né? Nossa, isso aqui eu aprendi lá com a minha religião desde pequenininho, mas não era bem assim. A religião não é isso, a religião não pode ser algo tão sufocante, estou dando um exemplo, né? Que me faça mal, a religião é algo para me fazer bem, então tem alguma coisa errada com essa tinta. Então, que cor eu vou pintar a minha religião? Que ela seja linda, que eu goste dela, que ir à igreja, que ir louvar, que ir fazer alguma coisa relacionada à minha religião me traga alegria, me traga prazer. Qual a cor que a escola me pintou, me dizendo que tinha que ser assim, que tinha que ser muito, muito rígido, que tinha que ir de castigo, que hoje já, graças a Deus, não existe isso, mas nós fomos pintados com essa tinta. Eu fui pintado com essa tinta. Que eu tinha que ir de joelho, que eu tinha que puxar a orelha, porque eu não sabia fazer continha, porque eu era péssima em matemática, aí eu tinha que ficar até de noite na escola de castigo, que eu tinha que ir embora sozinha no escuro com medo. Que o professor, mesmo na faculdade, eu ainda tenho esse resquício da tinta de que eu produzo um trabalho e o trabalho é maravilhoso, me coloquei toda à disposição daquele trabalho e o professor não fala uma palavra, Nise, ficou ótimo. Que ele sabe sim chegar em mim e falar, Nise, tá tudo errado, tá uma droga, uma porcaria, como me aconteceu também. Quem é você, como eu ouvi, para colocar a sua opinião no seu trabalho? Quem é você? Então ele me pintou com a tinta do autor. E eu não tinha direito de pensar. O meu pensamento não tinha valor nenhum. A minha forma de resolver aquela questão não tinha valor nenhum. Porque a tinta era a dele que tinha que aparecer. E não a minha. E aí ele pintou. E aí eu pergunto, quantas vezes nós pintamos também os nossos alunos, porque a gente traz isso nessa parede, né? Essa tinta está em mim. E aí eu pego e falo assim, não, se me pintaram de azul, por que eu não vou pintar meu aluno de azul também? Vou. Eu aguentei a tinta azul, por que ele não aguenta azul? E isso já aconteceu comigo, de ser pintada, e hoje eu tenho muito cuidado quando eu vou dar aula, não vou dizer que eu não erre, porque a gente erra mesmo, a gente tem que desaprender muita coisa. E aí eu olho bem quando eu penso assim, que cor eu estou pintando nesse aluno? Eu quero que ele fale igual eu, que ele pense igual eu, que ele tenha a mesma opinião que eu, porque daí ele está certo. Então, essa sensação de todo-poderoso foi aquilo que nos pintaram, de que o professor era o todo-poderoso. O professor é aquele que tinha direito de me bater na escola, de me mandar para casa com a orelha inchada de tanto puxar e achar que ele estava certo. E aí eu tenho que carregar essa tinta até quando? Chega uma hora que eu tenho que raspar isso, gente, e pintar da minha cor. Eu ser o professor que eu quero ser. Eu ser a mãe que eu quero ser, não aquela que pintaram. Eu ser a esposa que eu quero ser, e não aquela que pintaram, que tem que ser assim, 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 assim. E aí a gente começa a raspar essas tintas e vai doer, e a gente em momentos vai se sentir, poxa, eu estou me diminuindo. Claro, diminuindo sim, o volume de porcaria que a gente trouxe, de cascas de tintas que a gente trouxe. Diminuindo em volume de cargas, de cores que não são nossas. Agora a gente vai estar, sim, leve,
leve, não é menor, leve dessas cascas, leve desses conteúdos que não fazem mais sentido para a gente e que a gente fica passando uma tinta por cima. Aí eu fiz o primário, passaram uma tinta. Eu fiz o segundo grau, passaram outra tinta. Fiz o magistério, passaram outra tinta. Fiz a faculdade, outra. E, de repente, eu me vejo tão grossa nessas camadas que eu não consigo ser eu leve que falar assim, ah, pronto, agora eu aprendi tudo isso e agora eu sou a minha cor. Se eu optei pela minha cor, se é roxa e eu gosto do roxo, eu vou ser roxa. Mas é a minha cor e ela vai ser leve para mim. E eu vou saber lidar com isso, porque é muito difícil você lidar com as tintas que não foi você que escolheu. Aí você tem que lidar com elas e olhar e falar assim, credo, rachou aqui, estou vendo aquele verde lá. Rachou aqui, eu estou vendo aquele azul que aquele professor me fez lá naquela época. Mais um pouco, estou vendo aquele marrom daquela professora que me botou de joelho. Abro mais um pouquinho, estou vendo o cor-de-rosa de alguém que parecia tão bom, parecia tão uma pessoa maravilhosa e no fundo era egoísta, era uma pessoa agressiva, era uma pessoa que não tinha o mínimo de construção como ser humano. E aí não resta outra alternativa a não ser a gente começar a raspar essas coisas e você sermos nós mesmos dentro do nosso processo de ser humano, né? Não só como professor, mas de ser humano também, porque nós não vivemos sozinhos, nós não damos só aula, nós não temos só alunos, nós temos famílias, nós temos filhos, temos cônjuges, nós temos pessoas que nos cercam, nós temos amigos, e de repente a gente olha e parece que não tem uma cor para esses mais, porque nós estamos fantasiados de tantas cores que a gente não consegue mais mostrar a nossa cor para eles. Olha, essa sou eu, Anísia. Essa é a minha cor, esse é o meu jeito de ser. E eu estou construindo, eu estou em construção, eu estou desaprendendo aquilo que eu preciso desaprender, porque a gente tem que ter a humildade de chegar para as pessoas que a gente ama, inclusive os nossos alunos, porque eu tenho certeza absoluta que todos amam seus alunos, apesar deles terem seus, né, lá os seus probleminhas, às vezes, de relacionamento com os professores, mas todos nós amamos nossos alunos. E aí eu ter coragem de chegar para o meu aluno e mostrar a minha face real para ele. Eu também falho, eu também choro, eu também sofro, eu também sou mãe, eu também sou pai, eu também também estudei, também ralei, também sofri. E se eu puder aliviar a sua dor, eu não vou querer que você precise sofrer tudo aquilo para mostrar que você é bom. Você pode muito bem ser bom, sem tanta dor como eu tive, sem tanta pintura, sem tanta mistura de cor, sem tanta bagagem que me jogaram que não era necessária. A gente precisa dar essa leveza para as nossas relações, senão a gente não consegue carregar. Chega um ponto da vida que a gente adoece, que a gente somatiza, que daí a gente não sabe, não dá conta mais daquilo que a gente tem que fazer. Porque a gente adoece mesmo. E aí ele completa desencaixotar emoções e recuperar sentidos. Então, quantas emoções nossas estão encaixotadas e a gente não consegue pôr para fora, não consegue abrir, porque a gente, primeiro, se são emoções que a gente acha que as pessoas vão criticar, a gente guarda porque a gente não quer receber nenhum tipo de crítica. Digo construtivas às vezes, mas mesmo assim a gente se recusa. Se são emoções muito boas demais, eu falo, não vou falar não, porque de repente vão pensar que eu estou surtando. Uma pessoa feliz hoje, dá risada, contar uma piada, parece que pirou, né? E aí nós vamos encaixotando uma, vamos encaixotando a outra. Se eu deixar que o meu aluno, que o meu estudante perceba que eu amo, que eu me preocupo com ele, ele vai cair na gandaia, ele não vai estudar mais. É engano da gente. Eu digo para vocês que eu tenho uma experiência própria com os meus estudantes, que quanto mais eu coloco, porque dentro da psicologia a gente tem essa posição de, com o paciente, você colocar ele numa posição de que ele é capaz de tudo que ele quiser, tudo que ele desejar na vida ele pode, ele tem potencial para isso. E quando eu coloco isso na mão do meu paciente e ele resolve colocar a vida dele em outro ângulo de crescimento, eu posso fazer isso com o meu estudante também. Quanto mais eu desacredito, quanto mais eu coloco, não vou dizer que a gente não avalie, que a gente não
pontue, claro, é nosso papel também. Só que existem formas de pontuar que a gente não deixe as emoções da gente tão encaixotadas. Eu preciso mostrar para ele que eu sou ser humano, que eu sou gente, que eu sou alguém que sente. Senão nós vamos ser o quê? Um pedaço de pedra que aprenderam, que fizeram toda uma formação para continuar sendo um pedaço de pedra? E aí ele fala recuperar sentidos. O que é recuperar sentidos? Eu perceber o quanto eu sinto, o quanto eu senti quando me pintaram daquela cor. E aí eu trago esse sentido para hoje e penso, o quanto isso já me atrapalhou, o quanto isso já me impediu de ser feliz, o quanto isso já me atrapalhou no casamento, já me atrapalhou na vida pessoal, já me atrapalhou na minha vida mesmo acadêmica. E aí eu recupero esse sentido, trago para hoje, atualizo ele e falo, eu preciso recuperar os meus sentidos, só que desaprendendo aquilo que me pintaram, tirando essa casca, tirando essa tinta que me pintaram. Então é esse o caminho que a gente precisa caminhar todos os dias nesse visual, nessa forma de crescer, nessa forma de pensar. Porque senão a gente vai estar fadado a situações que não vão ser boas. Nem para os outros que convivem com a gente, que chega uma hora que as pessoas nos abandonam. O filho abandona, o marido abandona, a esposa abandona e o nosso próprio estudante abandona. Porque me dói muito na alma, às vezes, quando eu ouço, e não é só aqui, eu ouço na FAAF, eu ouço lá na Barra, quando o estudante fala assim, eu gostaria de não precisar fazer essa disciplina para não ter que estar com esse professor. Mas me dói a alma um negócio desse, gente. Dói a alma, porque o que seria gostoso de ouvir, né, que seria leveza para a gente, seria ouvir assim, nossa, eu faço questão de fazer aquela disciplina, porque aquele professor é como se ele preenchesse a minha alma, é o que eu ouço de muitos também. Então, graças a Deus que eu ouço essa também, e ouço bem menos, numa proporção menor, mas ainda ouço estudantes me falarem, questionarem certas coisas, que eu falo, não precisava. Bastava que recuperasse o sentido, que desencaixotasse a emoção. Permita-se ser, não é frágil, não é pequeno, não é nada, é ser humano. Permita-se tratar com esse estudante de igual para igual naquele momento. O conhecimento é uma coisa nossa, que a gente guarda dentro de um baú muito precioso, porque ele nos custou muito caro. Mas é nosso, é meu, pessoal, o meu conhecimento é meu, e não é para servir para humilhar ninguém, eu sei mais que você, não. O conhecimento é nosso. Só que a partir do momento que eu vou lidar com o outro, eu sou igual. Ser humano igual. Que a minha fragilidade pode sair a algum momento, que as lágrimas podem sim descer. Eu lembro das meninas que tiveram bebê, a Nara, a Urisângelas, né? Eu lembro dos momentos assim que surpreendiam elas, né? Elas sabiam que ia ter, né? Mas vamos dizer que elas deram surpreendida da Nusa. De surpreender os estudantes movimentarem para fazer tipo um chá de fralda. Gente, não é nada. Um chá de fralda é uma coisa muito simples. Mas eu lembro das lágrimas delas. Porque naquele momento elas não eram a professora de química, a professora disso, a professora daquilo, de matemática. Elas eram um ser humano que estavam carregando outro ser humano no seu interior, no seu ventre, que se emocionaram com aquela atitude. Aí eu pergunto, será que os nossos estudantes também não se emocionariam se de repente a gente, como professor, também os surpreendesse? E a gente às vezes quer, né, mas eu já cheguei aqui, meu filho, você não sabe quanto isso foi difícil, agora vocês têm que ralar para quando tiver igual eu, a gente vai conversar no mesmo nível. E não é assim que funciona. O meu conhecimento é meu. Aquilo que eu sei, que eu adquiri com tanto sacrifício, é meu sim. Mas isso não pode ser barreira entre eu e o meu aluno. Eles são nossos companheiros, eu aprendo com meus alunos, não sei se vocês aprendem, mas eu aprendo muito com eles, viu? E falo isso para eles, não tenho vergonha de falar. Que às vezes eu passo um trabalho, eu penso numa coisa, eles me trazem outra que eu falo, nossa, eu não tinha visto isso. E eu reconheço que eu aprendo com eles. Então,
nesse momento, que eu estou ali com eles, aprendendo junto, nós somos iguais. E ele está começando a ser pintado com a tinta que eu fui pintada lá atrás, quando eu sofri também para apresentar meu primeiro trabalho, que eu tremi, que eu fiquei vermelha, que eu desmaiei. Ele está, nesse momento, recebendo aquela primeira tinta que eu recebi. E eu chego para ele e falo assim, não precisa se preocupar. Faça o seu melhor, que o seu melhor eu vou tentar compreendê-lo da forma que você trouxe e ver como foi o seu melhor. E até onde você pode melhorar nisso é papel meu. Nós vamos estar juntos, eu estou aqui para ensinar. Eu não vou querer que o meu estudante chegue com tudo pronto para... Ele ter uma responsabilidade, uma carga tão grande que ele não pode errar. E eu sempre falo, e quem quiser brigar comigo aqui, hoje é o dia. Eu falo para os estudantes, eu falo assim, você é para errar que você está aqui. Para você saber o que é que você ainda não sabe... Aí no teu trabalho, na sua prova, o que você errou, você vai atrás do teu professor, cerque ele no corredor e fala, eu não entendi isso. Que se você não errar, a proposta dele é que você já sabe, então ele não vai repetir isso para você. Agora, se você errou, a única proposta do erro é saber que você tem que correr atrás para aprender aquilo, que você não pode levar isso na sua profissão faltando. Não é para ter medo do professor, não é para chorar, desmaiar, ficar morrendo de medo do professor. Por quê? O professor é a pessoa mais próxima de você depois da sua família. Você está aqui morando sozinho. Quem é que está aqui com você? Todos os dias. O seu professor. Para que ter medo? Para que tremer tanto? Para que correr tanto daquilo que poderia ser a sua própria tinta? Então, se não nos deixaram escolher a nossa cor, vamos permitir que os nossos estudantes escolham as suas cores. Porque eles precisam aprender com o erro, eles precisam aprender com a falha, para que eles caiam na realidade de que o aprendizado não é só tirar 10. Ele pode tirar 0 e ter aprendido, que ele precisa correr atrás mais, que ele precisa se dedicar mais. Tudo é aprendizado. Então, a gente precisa aprender a valorizar cada aprendizado deles. E o nosso também com eles. Porque se a gente não aprender também a abrir as nossas emoções, permitir que eles nos enxerguem como nós somos, reais. Não precisa mascarar de perfeito, de que não chora, de que não sofre, de que não tem erros, que nós não vamos conseguir, porque nós não somos perfeitos. E quanto mais a gente tenta manter um papel de perfeição, mais a gente falha. Porque não somos autênticos, não é verdadeiro conosco. Então chega um momento que eu piso na bola. Que a máscara cai. E aí é melhor sermos autênticos, sermos a nossa cor, raspe o que precisa, para que a gente possa ser autêntico, verdadeiro, transparente para os nossos estudantes e para os nossos familiares também. Então vamos, que está chegando a hora de eu parar, eu ainda estou na metade. No próximo, então... eu falei um pouquinho, então, de toda essa dificuldade que nós tivemos que enfrentar. Nós tivemos que sair da sala de aula e a nossa sala se transformou na sala de aula. Então, inverteram-se os papéis. Nós invadimos também o espaço das famílias, do almoço da família, do momento que a família está com seus filhos, e nós entramos ali naquela casa e estamos lá e estamos adentrando no lar das pessoas. Foram momentos diferentes, estão sendo momentos diferentes, né? E aí o universo educacional virou esse caos e ninguém sabe mais nada. E aí eu pergunto, e a gente ainda com essas camadas de tinta todas sobre nós, que tem que ser assim, que é assim, que não pode mudar, que não pode raspar, que não pode alterar nada. E aí os espaços inverteram e nós tivemos que reaprender. Por isso que eu falo de um reencontro. Hoje nós estamos num reencontro conosco mesmos. Eu não aprendi isso na escola, eu não aprendi na faculdade, como é que lida com aula online, como é que lida com isso, como é que lida com aquilo. Então, hoje, eu sou tão aluno quanto eles. Porque eu coloco a tela aí, como eu fiz hoje, eu falo assim, alguém compartilha para mim, porque eu não sei lidar com isso ainda, meu computador está sem som, eu estou toda desarmada. E eles é aquilo que eu falei, eu sou igual a eles, igual. Me sinto no mesmo momento de aprender, no mesmo momento de saber das dificuldades deles também, que a internet deles também cai.
Aí eu não vou ser punida porque a minha internet caiu, porque eu não tenho culpa que caiu, não vão tirar o meu salário porque caiu a internet. Como é que eu acho que eu vou tirar a nota do aluno porque a dele caiu? Nós estamos no mesmo barco, gente. E não adianta. Você está num barco, se só um remar, o barco vai tombar do outro lado. Os dois têm que ir. Aqui não adianta, se só o aluno estudar e o professor se isentar, vai tombar. Se só o professor ficar ali, pá, e é assim, acabou, e mais nada, eu não quero palpite, não quero... Eu aqui sou autoridade. Tu tá remando de um lado só. Eu tô remando de um lado só. E vou cair do mesmo jeito, vou me afogar do mesmo jeito. Então, nós estamos aqui, ó, juntinhos. E como eu falei lá no início, se a gente não aprender agora, com toda essa situação de susto, de medo, de insegurança com amanhã, não sabemos se vamos estar dando aula amanhã, com tudo isso, a gente não raspar essas tintas e não aprender, gente, aí a gente pode saber que a gente pode desistir de aprender na vida. Porque nós estamos com todas as oportunidades de aprendizagem na mão. E aí no próximo, a continuidade disso que eu falei, então a gente teve que dar passos, precisamos ansiosos, sobrecarregados, não nego que a gente está muito mais cansado, frustrados às vezes com o aprendizado desses alunos. Ah, eu faço tudo e não aprende, e não sei o quê. Não, nós estamos no mesmo barco. A gente está vendo que todas essas dificuldades emocionais que eu estou enfrentando, eles também estão enfrentando. Nem eu estou só nisso e nem eles estão só nisso. Nós estamos juntinho aqui. E se essa oportunidade não for da gente criar moinhos, da gente criar energia, para que isso sirva para a gente depois como construção de seres humanos, talvez depois tenha que vir algo muito pior para a gente aprender, né? E aí eu fico muito preocupado o quanto a gente está pensando nisso. Quanto a gente está... olhando para dentro da gente e desaprendendo certas coisas que estão aqui enraizadas e eu faço questão de manter. Porque muitas vezes quando a gente arranca uma coisa, ela dói. Se você tirar um órgão seu numa cirurgia e não tiver anestesia, você não aguenta a dor. Emocionalmente, a gente precisa sim aprender das dores de arrancar certas coisas que estão só pesando e não estão nos ajudando. E aí no próximo, eu falo mais um pouquinho que o professor então se tornou aprendiz, que é aquilo que eu falei agorinha, né? Mais do que ele buscar informação de tecnologia, de pegar essa parte técnica, eu fico aqui o dia todo agora nesse computador porque eu tenho que descobrir a forma melhor de aprender, dele assimilar, ótimo, isso é crescimento, isso é aprendizagem. Mas também exigiu mudanças de paradigmas por parte dos próprios docentes, que eles têm que sair daquela posição que às vezes é normal, né? A gente até pelas cores que nos pintaram, botaram um coloridinho aí de que a gente é super poderoso, que a gente tem superpoderes, que ninguém pode conosco, que ninguém sabe mais que eu. Ah, coitado do menino que está começando agora. Eu já terminei meu doutorado, eu já fiz isso, já fiz aquilo. E aí eu já me coloco nessa posição. E de repente, nós precisamos assumir uma posição de que estamos aprendendo, que nós somos alunos também, que nós precisamos descobrir muitas coisas. E entre esses aprendizados todos que nós tivemos que ter, de tecnologias, disso, daquilo outro, nós vamos ter que aprender, sim, a ser mais gente, mais humanos. A aprender que as coisas, elas são... A gente, como ser humano, não pode prever nada. Só tem o dia que nos pertence é o hoje. Ontem eu já não posso mais mexer nele, já foi. E amanhã, nenhum de nós aqui pode falar que vai estar aqui. Nenhum. Então, o que é que eu estou fazendo hoje? Que diferença eu estou fazendo na vida do outro? Que diferença eu estou fazendo na vida desses meninos que tem uns que já estavam na universidade e outros que começaram que não conhecem nem a cara do professor ainda. E aí ele vai online e ainda, às vezes, tem uma impressão, esperando, às vezes, um acolhimento, como eu tive queixas da Barra, de esperando aquele professor falar assim, eu estou aqui para você, eu estou aqui para te receber, para estar contigo nesse momento difícil e você aprender o máximo que a gente conseguir. Não é uma coisa 100%, mas o nosso melhor. E aí, de repente, ele não encontra isso e ele fala, o que eu vim fazer aqui? Vou parar tudo, quero
Eu tenho tempo, sou novo, tenho a vida toda para isso, vou ficar aqui me sacrificando para ouvir isso? Então, nós precisamos, agora, nós estamos numa posição de aprendiz, e eu grifei isso por isso, porque nós precisamos aprender não só as tecnologias, não só a nova forma de trabalhar, mas a gente precisa aprender a ser gente. Humanos. Diferentes. E aí eu trago aqui, que eu não trouxe, mas eu trago para vocês um pensamento que eu levei para meus alunos essa semana. Quando eu estava falando de aprendizado, eu estava falando de formação, daquilo que a gente constrói de conhecimento a vida toda, e aí eu trouxe um pensamento, tinha até, que pena, não lembrei de colocar aqui, mas veio agora, que o pensamento diz assim, não suba a montanha para que os outros te vejam. Suba a montanha para que você veja os outros. Então, toda proposta nossa de conhecimento, de formação, que é maravilhoso, que é muito, muito plausível, todo esse conhecimento nosso não é para que as pessoas nos olhem e falem, olha lá, a Anísia, onde chegou, tá vendo? Eu quero ser igual a Anísia. Olha só como ela conquistou isso. Olha, ninguém conseguiu fazer essa formação lá em Harvard, mas ela conseguiu. Depois eu vou ver, Samuel, tá? Tá lá nos slides da aula que eu dei. E aí, quando eu olho para mim, subindo essa montanha e imaginando todo mundo lá embaixo, ó, meus estudantes, ele tem que saber que eu sou, olha, que eu fui, que eu cheguei aqui, e que olha só a minha inteligência, olha a minha capacidade, olha isso, olha. Eu estou subindo para que os outros me vejam. E isso não é saudável. Nem para eles e nem para mim. Porque eu posso fazer eles desistirem por acharem que nunca vão chegar lá. Ou eu posso também despencar de tanto olhar para trás, ver quantos que estão me olhando subir e eu cair. Agora, quando eu subo, concentrada em chegar lá, para de lá eu poder contemplar o mundo, contemplar as pessoas que precisam de mim, contemplar aquelas que estão esperando o meu trabalho para que eles possam construir a sua formação, construir. Quando eu falei para psicólogos, eu falei, eles estão lá esperando para que eu possa ajudá-los depois com a minha profissão, porque senão para que é que eu fui psicóloga se eu não vou ajudar ninguém? Então, se eu subir só para que todo mundo falasse, olha que linda, a Anísia é psicóloga, e quando eu estou lá, eu olho embaixo e não vejo ninguém, e aí eu trago isso para todas as formações. Para que é que eu subi? Se não foi para chegar lá e ver o mundo. Aí eu digo que se foi para o mundo me ver, perdemos e perderam todo o tempo que ficaram se construindo. E aí a gente, como professor, às vezes, se enxergar nesse lugar, existe uma tinta lá atrás. Quando for professor, você vai ver. Aí você pode fazer isso, porque você tem toda a autoridade, porque ninguém tira a sua autoridade numa sala de aula, porque nós somos ensinados a ser professores e ter tudo é nós que sabemos. Eu conheço professor que não sabia e não admitiu que o aluno trouxe uma coisa para ele, era nova, e ele não admitiu que ele não sabia. Eu sempre falo para meus alunos, eu falo assim, eu não sei tudo. Aliás, eu sei muito pouco, que eu acho, diante do conhecimento que ainda eu preciso adquirir. Só que, se vocês me perguntarem uma coisa na sala de aula e eu não souber, eu não tenho vergonha de falar não, gente. Eu falo, olha, posso te responder isso amanhã? Porque eu vou escafunchar onde der para eu saber essa resposta para você. Mas não vou falar qualquer besteira lá para que eu não diante do meu estudante, eu não seja submetido a nossa, o professor não sabia isso. Ninguém detém todo o conhecimento. Ninguém detém todo o conhecimento. De todas as coisas do mundo, ninguém no mundo detém todo o conhecimento. Nem o mais gênio que existiu no mundo sabe de tudo. Esse grupo aqui que nós estamos hoje, um professor tem um conhecimento fantástico sobre aquilo que ele escolheu, ninguém, né? Vamos dar um exemplo, o Felipe. O Felipe sabe tudo sobre a área dele, tudo. Se você perguntar qualquer coisa para ele, ele vai saber. Agora, se eu fizer uma pergunta para o Felipe sobre a psicologia, se não foi algo que ele já teve um momento para estudar isso ou para perceber isso aí,
Ele vai falar, não, Anísia, eu não sei. Por quê? Porque é um conhecimento que eu busquei na minha área. Ele buscou na dele, Climério buscou na dele, o Samuel buscou na dele. Então, nós não somos detentores de tudo. E essa tinta que pintaram de que eu não posso falar para o meu estudante que aquilo ali hoje, eu não tenho essa resposta hoje para você. Eu posso trazer, que eu vou buscá-la. Mas não é uma coisa que eu chegue lá e eu acho que vai ser humilhação eu falar para esse estudante que eu não sei. Não, nada a ver. Tá? E aí, eu falo isso muito para eles quando vocês vão apresentar um trabalho, o professor sabe, mas você não sabia. Então, o teu conhecimento que você adquiriu, porque é a proposta de um trabalho, de um seminário, é aprendizagem. Não é que você fale bonito e faça lá um discurso, não, porque você está começando agora. A proposta do professor é saber até onde você adquiriu conhecimento com aquele trabalho. Então, você leva o seu melhor, aquilo que você conseguiu captar. E o restante que você não conseguiu captar, não tenha vergonha de falar para o professor, professor, essa parte eu não sei. Então, o senhor poderia me ajudar nesse trabalho? Para esclarecer para os meus colegas isso, porque eu não vou conseguir falar sobre isso sem ter o conhecimento necessário. E aí, gente, eu falo isso para o estudante e morro de medo, fico tremendo as pernas dele chegar a falar isso para o professor e o professor dá um 0 para ele. Porque, na verdade, o professor tem que estar num nível de compreensão que ele perceba que o aluno chegou até onde ele conseguiu. E você, que é o que sabe, que é o que conheceu, que estudou, que tem um conhecimento ali guardadinho, vai tratar ele igual. Tá bom, fulano, olha, Maria, essa parte que você não conseguiu explicar, ela significa isso, 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 porque o conhecimento tem que vir para os outros. Os outros que estão assistindo não têm culpa que o professor colocou um seminário, o aluno não deu conta de tudo, e o conhecimento, ele dá 0 para o aluno que apresentou, e os outros ficam sem conhecimento. Então, o nosso nível de compreensão ele tem que ser alto, mas muito alto. A gente precisa raspar muita tinta aí para dar lugar para novas tintas. E as novas tintas precisam ser usadas, não é para ser assim, dispensadas, não. E aí, no outro diz assim, então, que se a relação professor-estudante já tinha um componente importante, chamado afetividade, que isso eu sempre trago nas minhas palestras, mas que nunca é necessário que a gente reforce isso agora. Porque a afetividade é algo que afeta o outro. E a afetividade não é só coisa bonitinha, não, passar a mãozinha no rosto, dar beijinho. A afetividade, qualquer atitude nossa que afeta o outro. E nós podemos afetar tanto no lado bom os nossos estudantes, quanto no lado mal também. Podemos influenciar a vida deles de forma positiva ou de forma negativa. Então, nós precisamos tirar as tintas também das nossas afetividades. Raspar isso e colocar a nossa cor. De que forma eu vou afetar positivamente esse aluno? E a gente refletir muito quando eu vou falar uma palavra para um aluno, eu penso 10 vezes. De que forma eu vou falar isso? Eu coloco muito recadinhos nas provas. E na hora dos meus recadinhos, eu penso 10 vezes. Se eu for falar para ele que essa prova não foi aquilo que eu esperava, de que forma eu falo que ele sinta-se bem, ele não deixe de me admirar, de me gostar, de me amar e saber que eu gosto dele, apesar de. Eu tenho que escrever algo que ele perceba que ele precisa ir mais fundo nisso, que ele precisa estudar mais isso, que ele pode me procurar a qualquer momento para tirar aquela dúvida. Porém, nada que eu não deixe claro o tanto que ele é importante para mim. Porque eu preciso sim corrigir, mas eu preciso corrigir de forma que ele não se sinta menos amado por isso. Uma coisa é o aprendizado, uma coisa é ele não dar conta. Uma coisa, às vezes, até um aluno que está passando por uma situação problemática, como eu já tive aí no UFOB inicialmente, de estar passando um luto, ter morrido alguém da família e ele não ter ido bem, não foi na prova e ele não teve a oportunidade de fazer depois. E aí eu fico pensando, aonde é que eu estou como ser humano no momento em que eu não permito que a minha afetividade seja algo que construa e não destrua? Porque está nas minhas mãos, gente. A gente tem as armas estão na nossa mão. E é um perigo. Você coloca uma arma na mão de alguém que não sabe usar,
Ao invés de ele usar ela positivamente para se defender, ele vai usar, vai atirar, vai disparar em alguém que não era para disparar. Então, nós temos as armas na mão. E a arma a gente precisa saber usar. E a arma, eu refleti um pouquinho antes. Isso que eu vou falar para o meu aluno, eu gostaria de ter ouvido lá no passado, ou gostaria de ouvir ainda hoje. É dessa forma que eu queria ouvir, perto de todo mundo, na presença de todo mundo, que ele me falasse isso dessa forma. Eu queria isso para mim. Porque o grande segredo da vida, gente, é se a gente pensasse, todo mundo pensasse assim, em todas as situações da vida, não teria problema no mundo. O mundo seria diferente. Eu quero que mate meu filho? Não. Por que é que eu vou matar o do outro? Eu quero que estupre a minha filha? Não. Por que eu vou estuprar do outro? Eu quero ser humilhado diante de todo mundo? Não. Eu gosto que me chame em particular e fale para mim, olha, você precisa melhorar nisso. Esteve bom até aqui, porque a gente nunca faz uma crítica sem fazer um pequeno elogio, gente. Isso é um crime. Olha, o teu trabalho esteve ótimo, mas se você tivesse colocado isso aqui, menino, olha, tinha brilhado. Pronto, no outro trabalho ele vai procurar no fundo do mar aquilo que ele acha que vai faltar naquele trabalho. Então, sempre que eu refleti antes, é assim que eu queria? É assim que eu gostaria que fosse? É assim que eu ia me sentir bem? Se a resposta for não, não faça. Não faça. Mas jogue para você. Porque não adianta você falar, o outro professor faz, todos fazem, nós somos pintados com essa cor. A gente não vai ter essa empatia se nós não jogarmos aqui para nós, na nossa dor, na nossa profundidade emocional e pensar, eu queria assim? Eu queria que a minha esposa falasse assim comigo? Por que é que eu falo assim com ela? Eu queria que meu filho me tratasse assim? Só porque eu sou autoridade, ele não me trata, mas eu queria que ele me tratasse assim? Não. Por que é que eu trato ele assim? Por que é que eu não valorizo as pequenas coisinhas que ele faz? Ele chega feliz, me mostra, olha, papai, dei conta, olha, mamãe, dei conta. Credo! No meu tempo, se eu mostrasse para meu pai, ele me batia. Essa tinta lá, no passado, te faz bem? É uma tinta que você gosta? É uma cor que você gosta? Não é. Então, sempre se pergunte. Em qualquer situação da sua vida, não é só como professor. É isso que eu queria para mim? É desse jeito, dessa forma, dessa cor que eu queria isso? E aí a gente vai desaprender muita coisa, tá, gente? Como eu não tenho nada para ensinar para professores, eu vou começar a ensinar vocês a desaprenderem, como eu preciso desaprender de muita coisa. Então, como nós estamos vivendo uma coisa muito atípica, nós precisamos apurar um pouquinho mais ainda esse olhar da afetividade. Ainda perguntar mais para nós, investigarmos mais, porque nós estamos vivendo um momento que não é normal, não é comum. Todo mundo está vivendo um momento estressante, todo mundo está preocupado, todo mundo está com medo, o medo paralisa, o medo traz adoecimento, e nós estamos vivendo isso. E aí, o que nós estamos fazendo com isso? Piorando às vezes. Muitas vezes a gente já não tinha muito essa visão, né, de desaprendizagem, de raspar essas tintas, de construir uma nova cor, um novo professor, uma nova mãe, um novo pai, e nós estamos aí achando que podemos fazer e acontecer, como diz o ditado. Ainda mais que eu estou longe, não está nem olhando no meu olho direito, e eu posso fazer o que eu quero. E no próximo, já encerrando, para vocês não se cansarem de mim, né? Tem pouca coisa. E aí eu digo para vocês que a distância é relativa. Quem digitou aí, porque eu peguei já digitado, né? Mas é relativa, né? Eu creio, né? Os professores aí. Podes estar perto estando longe. E pode estar longe estando perto. Bem para hoje, né? Eu posso estar dormindo, né, com uma pessoa, eu posso ser como esposa, estar dormindo com uma pessoa há 20 anos e estar tão longe dela que se eu tivesse a 1000 quilômetros, talvez estaria mais perto. Porque o diálogo já está corrompido,
os meus momentos de atenção para essa pessoa já são muito poucos. Eu dedico a essa pessoa só aquilo que está me sobrando, às vezes. Um momento que eu já cansei do meu celular, que eu já cansei da minha leitura, que eu já cansei do meu trabalho, já cansei de lavar roupa, já cansei de passar, de fazer comida. Agora eu acho que vou conversar 5 minutos com a minha mulher, ou vou conversar 5 minutos com meu esposo. Ou vou namorar um pouco, ou vou colocar ele no meu colo, ou ela no meu colo e dizer o quanto eu a amo, ou o amo. Ou meu filho, a mesma coisa. E aí eu tô longe. Eu tô aqui e ele tá lá no Mato Grosso, lá em Goiás, não sei aonde. E posso, gente, estar muito longe, porém estar perto. E para isso eu preciso estar do lado de dentro. Eu falei isso no meu discurso de formatura, que a gente estava vivendo aquele momento que todo mundo ia estar longe, separar, ia mudar, ia embora. Eu falei assim, para estar perto, basta estar dentro. Então, se a pessoa que eu amo está aqui dentro, se o meu estudante está aqui, se o meu filho está aqui, se o meu marido está aqui, minha esposa está aqui, eu posso estar perto, mesmo que ele esteja a 1.000, 2.000, 3.000 quilômetros. Eu tive assim, um exemplo tão bonito disso, que o professor Alex, eu tinha uma admiração tão grande, porque o tempo que ele trabalhou aqui foi longe da esposa dele, o tempo todo. E como ele tinha ela dentro, né? Parecia que ele não estava longe dela. E aí eu fico pensando, quantas pessoas estão pertinho da gente e nós nos distanciamos dela porque afetivamente eu estou isolada dela, emocionalmente eu estou isolada dela. Então o que adianta morar na mesma casa? Dormir na mesma cama? Sentar na mesma mesa? Se eu estou a 10.000 quilômetros dela? Porém, existem pessoas que estão muito longe de nós e nós podemos estar perto delas. E aí, é o que eu digo em relação aos nossos estudantes. Nesse momento, a gente está longe, né? E aí, eu estando longe desse meu estudante, eu posso estar muito perto dele se ele estiver aqui, dentro de mim. E também posso estar dentro dele, mesmo estando distante, se eu fizer o meu trabalho humano. Não estou aqui questionando o trabalho dos professores, que são de alta excelência, a gente sabe disso. Mas se eu estiver fazendo adequadamente o trabalho humano que precisa ser feito, eu posso estar lá, pertinho deles. Agora, na sala de aula, eu posso estar a 10.000 quilômetros dos meus alunos, porque eu também não estou construindo essa relação. O que adianta eu estar na mesma sala? Eu quero que volte presencial. Para quê? Para que nós queremos presencial? Se para estar perto, basta estar aqui dentro. Então, continue dentro da vida dos seus estudantes e mantenha eles dentro da sua, porque a distância, aqui não está contando. O que está contando aqui é quão perto eu estou dessa pessoa emocionalmente. Tem alunos que eu sei, estão lá numa cidade longe, tem alunos que estão no Rio de Janeiro, estão no São Paulo e vocês estão dando aula. Mas eles podem estar tão perto, muito mais perto do que se estivessem na sala de aula, com a gente ausente deles emocionalmente. Só chego lá, dou minha aula, jogo lá, passo tudo, avalio e dou bronca, né? E esses estudantes não estão perto da gente, nem ali na sala de aula. Um debruça e dorme, outro sai da aula, outro vai lá para fora, outro vai na cantina. Por quê? Porque ele está insuportável a presença desse professor. Assim como o marido sai, vai para o barzinho, vai não sei para onde, porque está insuportável estar com a mulher. A mulher também fica inventando 1.000 coisas para poder não estar com esse marido. Então não estão perto. Estão mais de 10.000 quilômetros longe. E é essa a proposta que a gente quer refletir nessa manhã, tá? E aí, vamos encerrar, gente. Eu sei que vocês já estão bravos comigo, né? Porque era só até às 11h50. Mas olha lá. Só esse pensamentozinhos aí do 14. Felipe, passa para mim, por favor, que eu quero refletir. Obrigada, Felícia. Daqui a pouco eu falo para vocês falar alguma coisinha, né? Aí você vê aí no... Não é do Mahatma ainda não. Um pouquinho antes tem...
Volta um pouquinho, Felipe, ali no... Não é o 14, não. Desculpa, é porque pulou 2 aqui, meio que apagou. É o antepenúltimo aí. Isso, obrigada. Esse aqui, rapidinho. Lembre-se, queridos professores, os alunos nascem diante de vocês por várias vezes. Antes, Felipe. Anterior a esse. Isso. Os alunos nascem diante de vocês várias vezes. Porém, infelizmente, também morrem diversas vezes. Eu falei da arma. Nós temos uma arma para defender e temos uma para matar. Da mesma forma que a gente faz eles nascer, renascer conosco, eles também podem se aniquilarem, eles podem morrer. Os nossos atos e palavras têm poder avassalador sobre os nossos estudantes. Podemos torná-los sua melhor ou pior versão. Uma palavra pode ser capaz de tudo, de transformar eles na sua melhor versão ou na sua pior versão. Você nunca vai ser nada, você não vai dar conta, você nunca vai chegar onde eu cheguei. Você pode, se você quiser, você pode tudo. Chegar além do que eu cheguei. São palavras que constroem ou destroem. E aí os nossos alunos precisam sair assim da nossa presença, da nossa aula, gente, como se tivesse crescido um palmo a mais naqueles 50 minutos que estiveram conosco. Sentir-se mais gente, mais olhado, mais humano, cheios de orgulho daquilo que eles internalizaram. Nossa, o professor me ensinou aquilo, mas isso aqui vai ser muito bom para mim. E aí, quando eles precisarem dizer sobre nós, aprendi com o professor fulano. Aprendi com aquela professora. Eles vão encher o peito para falar isso. E isso, gente, é fundamental. No próximo, só friso tudo isso que eu falei, né, que está em vermelhinho aí, Felipe, que o educador não é invulnerável, que ele não é... Olha, minha energia está indo embora. Que a gente não é alguém que não sofre, alguém que não erra, alguém que não tem problemas. Nunca pense isso, nós temos, sim, muitos problemas. Aí o Freire vai abordar a educação, então, como um fenômeno que vai além do que é associado somente a teorias, métodos, conteúdos, técnicas, didática, currículo, avaliação, e todos esses aspectos que são referentes ao processo educacional, que são nossos, a gente sabe, o professor tem que passar por tudo isso. Mas aí ele sai disso, né? Aí ele sai disso e diz assim, mas sai disso tudo e vai para as dimensões de relações essencialmente humanas, que estão todo instante implicados na educação. Não tem um minuto nosso de trabalho de professor que a gente só pode pensar na teoria, no currículo, nas avaliações. E aí nós precisamos pensar nesse lado humano, tá? E aí o povo já está saindo, mas eu vou só encerrar com o pensamento, então, do Mahatma. Né? Se eu pudesse deixar algum presente para você, deixaria aceso o sentimento de amar a vida dos seres humanos. A consciência de aprender tudo o que foi ensinado pelo tempo afora. Lembraria os erros que foram cometidos para que não se repetissem. A capacidade de escolher novos rumos. Deixaria para você, se pudesse, o respeito àquilo que é indispensável. Além do pão, o trabalho, além do trabalho, a ação. E quando tudo mais faltasse, um segredo, o de buscar no interior de si mesmo a resposta e a força para encontrar a saída. E aí eu deixo vocês com esse pensamento hoje, porque é um pensamento que resume tudo aquilo que a gente falou hoje. E desculpem por ter atrasado. E saudade de vocês, um grande abraço, fiquem bem e até o nosso próximo encontro. Até. Tchau, tchau, gente. Obrigada, gente. Obrigada pela presença. Desculpa eu não ter dado a oportunidade de vocês falarem, né? Porque o tempo foi muito curto, mas tchau, tchau.